Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso encontro dessa tarde, mais uma vez, falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, eu me chamo Antônio Carlos, o mesmo nome aqui da casa, e vez ou outra, durante o ano, eu sou convidado a vir fazer algumas preleções. A casa que eu trabalho é a Seara Espírita Aprendizes do Evangelho, mas também trabalho no Centro Espírita Allan Kardec e mais algumas outras casas. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, nos ilumine e nos fortaleça. Esse Mestre de amor, que sempre nos ensina sobre o valor do perdão, sobre o valor de termos o nosso coração aberto para compreendermos o nosso próximo. E o nosso tema de hoje é sobre o Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é sobre esse capítulo que eu vou falar um pouco sobre o médico das almas. Esse capítulo começa de uma forma muito interessante para todos nós. Começa da seguinte forma: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, nessa pequena introdução, ele está dizendo todos vós. Ele não está se referindo àqueles que gostam dele. Ele não está se referindo àqueles que acreditam na mensagem dele. Ele não está se referindo àqueles que o amam. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos consolarei, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo, ela é um pouco difícil de ser interpretada quando nós não temos um conhecimento um pouco mais aprofundado do que Jesus está dizendo. Jugo é uma palavra que ele usa que significa seguir, sigam aquilo que eu estou dizendo, e vocês poderão sim ser aliviados das suas dores. Assim sendo, Jesus volta a dizer: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Olha que interessante. Ele não está dizendo repouso para o corpo físico. Ele está dizendo repouso para as vossas almas. Pois é suave, novamente ele fala, o meu jugo e o meu fardo. Então a palavra jugo é observar a lei. Observe a lei. Mas qual lei Jesus está falando? Ele está falando da lei do amor e da lei da caridade. Não está se referindo às leis dos homens. E assim, iniciando com essa abertura, nós temos na passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, que vai nos trazer uma mensagem muito bonita e muito importante. Ele fala logo no início que o Mestre Jesus veio para ensinar a lei de Deus e ensinar o amor, e consolar os pobres deserdados. Os pobres deserdados são aqueles que ainda não conhecem a lei do amor e a lei de caridade que o Mestre vem ensinar em nome do Pai. Jesus não se refere aos pobres miseráveis, daqueles que não têm dinheiro sequer para comer. Ele se refere àqueles que estão milionários, bilionários, mas são pobres e deserdados da lei de amor e da lei da caridade. Consequentemente, há muitos que são pedintes pelas ruas, mas são ricos dessa lei de amor, de piedade e de caridade. Jesus separa muito bem aquilo que são os bens materiais daquilo que são os bens do espírito. Ele não perde tempo em falar sobre as questões da matéria no mundo. Ele vai nos falar que nós devemos entender com resignação
E essa resignação não é o entendimento que nós temos hoje. Eu vou me resignar porque é a vontade de Deus. Deus não deseja para nenhum de nós crueldade, perversidade, fome, miséria, doenças. Não. Essas são consequências das condutas do homem, da humanidade. E nós não devemos nos resignarmos com essas situações criadas por nós, homens, pela humanidade. Mas devemos sim nos resignarmos à lei de amor e à lei de caridade. É essa a palavra que Jesus nos fala sobre resignação. Para que dentro da lei de amor e de caridade nós possamos entender as provas que nós vamos passando. Porque quer queira, quer não, todos os dias nós nos deparamos com provas, com novas situações que testam a nossa própria essência. E Jesus vai nos dar um exemplo disso. Quando nós lemos sobre a passagem do Mestre no Jardim das Oliveiras, quando ele vai se encontrar e se preparar para a crucificação, a Bíblia, os apóstolos, nos dizem que Jesus chorava. Jesus chorava de dor, mas ele esperava pelo anjo consolador. Esse anjo que veio enxugar as suas lágrimas, mas não o afastou das provas pelas quais ele tinha que passar. E esse mesmo anjo consolador também enxuga as nossas lágrimas quando nós estamos em profunda prova, em profunda situação de sofrimento e dor. É esse anjo que nos traz a esperança que o Jesus mostra ao se ajoelhar no Jardim das Oliveiras e clamar ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Essa é a resignação. É uma resignação sem revolta, é uma resignação sem rancor, é uma resignação de espírito. É uma resignação que está além da carne, além do momento difícil pelo qual iria passar. É essa palavra, é esse momento que Jesus está nos ensinando no Jardim das Oliveiras. Porque todos os dias, cada um de nós que aqui estamos, recomeçamos. Todos os dias nós recomeçamos a jornada do dia anterior. Portanto, a doença do dia anterior pode continuar no dia de hoje. E pode continuar no dia seguinte. E pode continuar por meses, por anos. E nós estamos recomeçando a cada dia. E ao entendermos que a resignação não é perante a doença porque o Pai quis, e portanto eu nada vou fazer para procurar alívio para o meu corpo e me curar. Eu vou sim procurar os recursos necessários, mas eu devo compreender que essa doença me traz uma reflexão, me traz um momento de meditação, me traz um momento de introspecção, onde eu me pergunto por que é que eu estou passando por essa situação. Assim sendo, nós começamos a pensar no nosso próprio dia a dia, como nós somos, o que já fomos, o que já fizemos, o que o nosso trabalho, o que as nossas mãos forneceram para nós mesmos, para a nossa família, para aqueles que nós amamos, o pão de cada dia, para alimentar os nossos corpos. Mas nós nos esquecemos, na loucura do dia a dia, desde a hora que nós nos levantamos até a hora que vamos dormir, que nós não prestamos atenção à nossa alma. Nós não prestamos atenção à nossa essência como espírito. Nós nos esquecemos de nós mesmos. Parem para pensar. Nós esquecemos de nós. E é dessa alma esquecida que Jesus vem nos falando, que Ele é o médico das almas. Daquelas almas esquecidas por nós em relação a nós mesmos, e se esquecemos que temos uma alma, o que dirá daqueles que estão ao nosso redor? Então Jesus diz que Ele é o divino jardineiro, aquele que vai cultivar, vai preparar as nossas almas
no silêncio dos nossos pensamentos. Quando nossa mente silencia, quando a nossa mente entra em reflexão, em comunhão com a espiritualidade, a nossa alma está sendo cultivada, ela está sendo tratada, ela está sendo alimentada por energias de amor que nos trazem forças e compreensão do valioso processo que é viver. Mas nós, equivocadamente, pensamos que a vida é apenas esse reino material que nós vivemos. E Jesus, mais uma vez, vai nos dizer que não, mas sutilmente. Jesus nunca nos fala de uma forma taxativa e impositiva. Ele diz assim: nada se perde no reino do nosso Pai. Não é do meu Pai, do nosso Pai. Jesus está dizendo que os nossos suores, os nossos sacrifícios, as nossas misérias, as nossas angústias, a nossa solidão, a nossa amargura, o nosso silêncio, vão formando um tesouro que nos prepara, que nos tornam ricos diante das esferas superiores, onde a luz substitui a treva da alma. Aquela alma que está escura, aquela alma que está mergulhada num processo angustioso, aquela alma que está depressiva, aquela alma que está por si só desesperada, não acreditando sequer que possa haver algo mais do que a vida miserável que ela vive. Jesus está dizendo: ao entender a lei de amor e de caridade do Pai, essa alma substitui essas trevas, esse abismo, esse inferno por uma luz. E essa luz desveste, desnuda as trevas que impediam que nós víssemos o mundo espiritual. Essa treva que nos deixa cegos, que nos prende em um sofrimento que acreditamos infinito. E nós saímos dela resplandecentes. Nós saímos dela, dessa angústia, dessa agonia, desse sofrimento, da dor de uma miséria que consideramos incurável, resplandecentes, brilhando. E vamos entendendo que enquanto nós carregamos os nossos fardos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas nos dedicamos a socorrer, a assistirmos os nossos irmãos que são mais infelizes do que nós somos os bem-amados do Mestre Jesus. Olha que interessante. Todos nós que estamos aqui na casa espírita e em outras casas, temos as nossas dores e os sofrimentos, temos as nossas doenças, temos as nossas angústias, mas nós socorremos espíritos durante o diálogo, durante a reunião mediúnica. Nós socorremos pessoas que passam fome mediante a cesta básica. Nós socorremos pessoas mediante o ensinamento do Evangelho do Mestre. Nós somos bem-amados do Mestre Jesus, porque esquecemos as nossas dores, as nossas angústias, por alguns momentos, para nos voltarmos para a dor do próximo. Jesus fazia isso e continua fazendo. A doutrina do Mestre Jesus, portanto, ela é preciosa, meus irmãos e minhas irmãs. Ela vai nos ensinando e apagando os nossos erros. Nós vamos compreendendo que as nossas revoltas nos ensinam que existe um outro objetivo, um propósito mais sublime, de uma prova humana que cabe a cada um de nós. E isso chama-se médico das almas. Porque o médico das almas, ele não vai nos receitar o remédio que ingerimos pela boca ou injetam em nossas veias ou nos nossos músculos. O médico das almas nos leva por um caminho luminoso, onde nós vamos beber da fonte viva, da qual nós não teremos mais sede. Não teremos mais sede de espiritualidade. Não teremos mais sede do amor de Jesus. Não teremos mais sede do amparo da espiritualidade maior. Não teremos mais sede de encontrarmos o Pai que nos criou. Porque nós bebemos da água divina e sabemos que já estamos lá.
e nós vamos nos sentindo cada vez mais leves. As dores do corpo sabemos que são temporárias. As dores da fome sabemos que são temporárias. As dores do outro sabemos que são temporárias, mas diante de uma alma que já está se curando, ela compreende, nós compreendemos que a outra alma que está na escuridão, que está no desespero, que está no lamento, que não tem sequer a vaga esperança de uma mão amiga que lhe diz: confia, meu irmão, porque não estás órfão, não estás sozinho. O Mestre zela por todos nós. Nós levamos luz para eles também. Curamos outras almas. Nos tornamos médicos de almas. É importante nos tornarmos médicos de almas, porque nós acordamos para a espiritualidade. O sopro dos espíritos, dos amigos espirituais desta casa e de muitas outras, vai varrendo, pouco a pouco, a poeira da inveja, a poeira do ódio, a poeira do rancor, a poeira do desprezo, a poeira do egoísmo, e vai nos ensinando que muitos de nós que tínhamos inveja daqueles ricos do mundo, daqueles que têm fortunas que sequer poderiam gastar em outras e outras encarnações, são mais miseráveis do que nós, porque são pobres e simples arrendatários dos bens divinos e não conhecem a lei do amor e da caridade. E, portanto, eles estão em provas muito mais perigosas do que as nossas, porque a prova da riqueza, ela frequentemente nos leva a mergulharmos nas sombras da dor e do sofrimento. Jesus nos diz que está conosco. Ele fala isso. Ele nos ensina a beber na fonte viva do amor, da caridade, e nos prepara. Por que Jesus vem nos preparar? Ele diz assim: daí não saireis enquanto não cumprires o último ceitil, ou o último jota, ou iota. Esse daí não saireis, Jesus está dizendo que nós não libertaremos da carne enquanto nós não entendermos e praticarmos a lei de caridade e amor. Ele está nos dizendo que nós somos cativos, prisioneiros da vida encarnada. Mas essa prisão, essa esfera de dor e sofrimento que vivemos, ela depende de nós nos libertarmos. Nós encontraremos um dia a chave que já está em nós para nos libertarmos do cativeiro da carne. Por isso que ele diz: daí não saireis. Não é do mundo que nós vivemos, mas é do processo da encarnação que nos coloca neste mundo. E nós vamos ficar livres, alegres, no seio do Pai que ama a todos nós. Esse Pai que muitos pensam que deveria ter nos criado perfeitos. Por que Deus não nos criou perfeitos, não é mesmo? Por que não deveríamos ser todos nós espíritos superiores, sem dores, sem corpo físico, sem problema de encarnação, desencarnação, sem questões de dificuldades familiares? Por que Deus não nos criou assim? Nós perguntamos muitas vezes, mas nós entendemos que para nos tornarmos perfeitos, como Jesus nos fala, nós precisamos nos modelarmos. Nós precisamos trabalhar pela nossa perfeição, porque tudo aquilo que vem pronto para nós, nós não damos valor, nenhum valor. Tudo que cai de mão beijada para nós, nós não valorizamos. Vamos ver um exemplo disso? Quando nós reencarnamos, nós recebemos um grande presente, que é a vida. E ganhamos um corpo. E esse corpo nos permitiu chegarmos até aqui. Qual o valor que damos a esse corpo? Sequer temos ideia do quão precioso é o corpo. Por que eu estou dizendo isso? Quantos destroem um corpo através do suicídio? Quantos destroem um corpo através das drogas? Quantos destroem um corpo através de
escolhas não adequadas, que levam a destruir a própria essência da vida que o Pai nos colocou no corpo. E assim nós vamos entendendo que nós devemos modelar a nossa alma, que à medida que modelamos a nossa alma, modelamos o nosso corpo cada vez mais belo, cada vez mais elegante, cada vez mais leve, e nos preparamos para a nossa imortalidade. Ser médico das almas, como Jesus nos ensina, é olharmos para nós e verificarmos onde ainda nos encontramos doentes de alma e o quanto ainda carregamos sombras em nós. As sombras que Joana de Ângeles fala e que muitos não entendem são as seguintes: orgulho é uma sombra, prepotência é outra sombra, vaidade é outra sombra, egoísmo é outra sombra, desprezo é outra sombra, erotismo é outra sombra, raiva é outra sombra, ódio. Vejam quantas sombras nós carregamos. Quantas sombras nós carregamos. E são essas sombras que nós precisamos trabalhar. Precisamos iluminar uma a uma de cada vez. Não conseguiremos iluminar todas ao mesmo tempo. Cada uma dessas sombras é uma doença que nós carregamos de alma. E nós precisamos tratá-las. E tratar essas sombras significa entender a lei de caridade e amor que o Mestre fala para conosco. Nós temos uma característica de transferir a lei de amor e caridade para o outro. Eu preciso ser caridoso com o outro. Eu preciso entender a lei de Deus para o outro. Mas, como falamos no início, nós temos as nossas almas esquecidas. Nos esquecemos de nossas próprias almas. E assim nós vamos, pouco a pouco, entendendo por que Jesus nos fala que Ele é o grande médico das almas e veio trazer-vos remédio que vos deve curar. É isso que Jesus fala. E Jesus nunca disse algo que fosse assim mais ou menos, tanto faz. Não existe isso no Evangelho do Mestre Jesus. É sim, sim, não, não. Não é talvez, não é mais ou menos. Não é achar que pode deixar para depois. O que Jesus nos fala é que devemos nos colocar a caminho com o nosso adversário enquanto é dia. Qual é o nosso maior adversário, meus irmãos e minhas irmãs? Nós mesmos. Saímos daqui, atravessamos a esquina e a sombra se apresenta. E nós perguntamos, como é que após ouvir algo que fala de bondade, de amor, de caridade, eu imediatamente mostro o que ainda tem dentro de mim? Porque isso se manifesta anos após anos. E eu estou ouvindo agora, estou entendendo agora. E eu preciso trabalhar lentamente essas minhas sombras, essas minhas moléstias de alma. E trabalhar lentamente é ser caridoso consigo, é amar a si mesmo. E não se condenar, não se julgar, não se culpar, não se jogar na cela e jogar a chave fora. Não ser prisioneiro de si mesmo. Eu não tenho jeito mesmo, eu vou ser desse jeito mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Tem uma novela que fala isso, não tem? É isso que nós dizemos para nós. Eu nasci assim? Não, eu não nasci assim. Eu me tornei assim por circunstâncias da vida. As pessoas com quem eu convivi, a família que eu tive, os amigos que eu tive, a escola que eu frequentei, os grupos que eu me uni, me tornaram assim. Os livros que eu li me tornaram assim. Mas eu não preciso continuar assim. E eu vou me modificando. Eu vou tornando a mim mesmo forte, equilibrado. E Jesus avança dizendo essa palavra de conforto para todos nós. Os débeis. Quem são os débeis? Os fracos. Aqueles que não acreditam em si mesmo. Ah, não, é muito difícil. Vou deixar para a próxima encarnação. Eu sei que a vida continua, eu sei que eu sou imortal, e portanto eu vou deixar para a próxima encarnação. Perde a oportunidade que está tendo. Os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos.
É o que Jesus nos fala. E eu venho salvá-los. E dizemos, mais uma vez, entendendo mal o que Jesus está falando, dizemos assim: quando Jesus retornar na sua glória, cercado dos seus anjos, separará os bodes das ovelhas e eu serei salvo. É interessante essa forma de entender a mensagem do Mestre Jesus. Porque Jesus diz assim: vinde a mim, não é? É o que Jesus fala. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus volta, sim, mas no nosso coração, na nossa mente de alma. Mas não vamos esperar que esse Mestre encarne ou reencarne novamente no nosso plano material. Não acontecerá isso. Isso é uma ilusão que nós temos para enganar a nós mesmos. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e serei consolados. Como é que eu vou até Jesus? Olhando para mim mesmo e falando com Ele. Mestre Jesus, sabes da minha dor, sabes do meu sofrimento, da minha angústia, conhece as minhas fraquezas. Por favor, permita que eu vá até Ti, para colocar a Teus pés tudo aquilo que eu sofro e que eu preciso de amparo e da Tua luz. Você foi até o Mestre. Você foi até o Mestre. Não é preciso mais nada do que ficar simplesmente aguardando, e Ele vai aliviar, Ele vai nos consolar, Ele vai fazer com que nós nos sintamos cada vez mais fortes e equilibrados. E Jesus vai terminando nessa passagem do Evangelho, ele diz assim: não procureis alhures, não procureis distante a força, não procureis a consolação neste mundo que estáis, porque este mundo é impotente para dar essa força e essa consolação de alma que você precisa. O mundo material não dá isso para nós. Essa força, essa consolação vem do alto, vem do mais puro, do mais elevado, do mais sublime. Porque Deus dirige, o Mestre fala, o Pai dirige aos vossos corações um apelo supremo. Escutai esse apelo. E a mensagem da doutrina espírita é uma dessas formas de nós ouvirmos a mensagem do Pai. Que a impiedade, que a mentira, que o erro, que a incredulidade sejam arrancadas das vossas almas doloridas, das vossas almas sofridas. Enquanto a impiedade estiver em nós, enquanto a mentira estiver em nós, enquanto o erro estiver em nós, a incredulidade estiver em nós, as nossas almas são doloridas, são doentes. E fazem de tudo para que nós fiquemos assim, tenham certeza disso. A espiritualidade trabalha em sombras para que nós permaneçamos mergulhados nessa sonolência da vida espiritual. Nós não conseguimos ter sobriedade. Sobriedade significa sair da embriaguez, sair da ilusão, sair da confusão. Nós somos ainda embriagados, ébrios da doutrina do amor de Jesus. Nós ainda não despertamos, não acordamos para essa doutrina. E ele vai dizer que essa incredulidade, que essa impiedade são monstros que vão sugar o mais puro do vosso sangue e vai produzir doenças quase sempre mortais no corpo que carregais. Assim que nós, quando humildemente vamos nos colocando submissos à lei de amor e de caridade, porque não é uma lei que pune, por isso podemos ser submissos, mas ela exige, essa lei, que nós praticamos dois verbos: amar e orar. Quando nós amamos, quando nós oramos, na medida que nós conhecemos o que é amor. Cada um ama da sua forma. Se nós esperarmos todos amarem da mesma forma, isso não irá acontecer. Mas todos nós nos esforçando por amarmos e orarmos com esse amor, nós estamos sendo médicos de almas de nós mesmos e curando outras almas. Porque quando nós vibramos, quando nós oramos por alguém, nós estamos
tratando essas almas, mesmo que à distância. E assim, terminando em cima da hora, Jesus diz para nós: sede dóceis, sejam bondosos, sejam amáveis aos Espíritos do Senhor. Escutem os Espíritos, ouçam os mensageiros, preparem-se, porque são eles que vão inspirar vocês, são eles que vão tocar o fundo do coração de vocês, são eles que vão dizer que esse Filho bem-amado os enviou para trazer em nós palavras de conforto e de esperança, dizendo: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Olha que interessante, venho a vós porque me chamastes. Se não chamarmos, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos esperar que esse mestre de amor se delegue mensageiros de amor para aquele que ainda está em pura escuridão e ainda está em trevas e só clama no ódio, na vingança, no desespero, na angústia e na revolta. Não ouvirá os mensageiros de amor. Não ouvirá. Então esses mensageiros de amor, esses médicos de alma, são enviados para aqueles que já estão em oração, já estão procurando iluminar a sua alma e curar as próprias chagas. Esses receberão esses médicos de alma e desencarnarão e desencarnaremos em paz, tranquilos, serenos, suaves, porque sabemos que ao orarmos, ao nos modificarmos, ao nos tornarmos mais benévolos, mais dóceis, estaremos cercados de um séquito de irmãos que ajudaram a atravessarmos a nossa vida do nascimento até a morte em paz, saudáveis, equilibrados espiritualmente. Muita paz a todos, que a luz do Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. Boa tarde a todos. Terminamos.